Está tudo misturado, mas está também tudo separado. Quais assuntos foram entremeados pelo racional superior ao longo da obra racional? Isso só sabe quem procurou ouvir as explicações do João. Quem não ouviu, quem não se interessou, pouco sabe, ou nada sabe, sobre quais assuntos foram explicados entremeados uns com os outros. Porque são muitos os assuntos fundamentais sobre a existência humana, sobre sua origem, sua formação, seu histórico, sua lapidação, sua evolução, e sua solução definida e definitiva, descrita na cultura racional, pela forma do desencanto, na forma do redígio do desencanto. Então, nos explica o racional superior que, em seus ditados, a cultura racional precisou ser feita no modo do desencanto, com pedaços de assuntos entremeados com outros. Pedaços de assuntos, e esses pedaços, entremeados com outros pedaços. De onde se pergunta: mas que pedaços são esses? Que assuntos são esses? Repetindo, só tem a clareza de saber e observar quais assuntos estão misturados, nos ditados da cultura racional, aqueles que ouviram os esclarecimentos do João. Já, os que não tomaram conhecimento das muitas explicações do João, esses não sabem responder essa questão. Razão pela qual, depois de décadas, o que ainda se vê, em boa parte do meio racional, são as interpretações erradas e primárias da cultura racional. Porque não levaram o redígio do desencanto em consideração durante seus estudos, e nem levaram em consideração o redígio em desencanto em suas conclusões e definições. Então uma boa parte do meio racional ficou atrasada, não avançou satisfatoriamente no aprendizado racional, não avançou para o correto saber racional. Porque, apesar de saberem que no redígio do desencanto, os assuntos são explicados entremeados uns com outros, não procuraram saber quais assuntos são esses, quais assuntos foram apresentados em pedaços, e quais pedaços estão apresentados entremeados uns com os outros. E sem saber quais coisas estão misturadas uma com a outra, sem saber que ali tem uma mistura de assuntos, mesmo o racional superior separando esses assuntos adiante, de pouco adianta, porque aí a pessoa já gravou as coisas de forma errada, e nem mesmo vai saber que ali tem uma separação de algo que foi falado misturado em livros anteriores. E então, por não saberem, ficaram mesmo com as interpretações primárias, as interpretações errôneas da cultura racional, por interpretar tudo misturado, fazendo uma mistura danada do que iam estudando. Nem mesmo conseguindo se encontrar corretamente nos ditados racionais, não chegando, por isso, a passarem a se conhecer devidamente, apesar das décadas de estudo racional. Nem mesmo conseguiu identificar com precisão as explicações sobre sua pessoa, que estavam entremeadas com outras partes, com outros elementos, nessas explicações. Então, se mantiveram, assim, nesse primarismo cabuloso, nesse atraso cultural, porque se negaram a aproveitar as muitas oportunidades que lhes foram dadas, para virem saber quais os assuntos estão explicados em partes e entremeados uns com os outros, na cultura racional. Não quiseram saber como poderiam identificar e separar esses assuntos e assim, poderem, corretamente passarem a se conhecer. E hoje, aí está mais uma oportunidade que vem sendo dado a todos, insistindo com todos que procurem ver as explicações do João sobre a cultura racional, para que possam saber como estudar a cultura racional, para dela poderem extrair o correto saber racional, que é no saber racional, que todos vão passar a se conhecer, e assim, ficarem prontos para a vidência racional. Então, todos precisam procurar saber quais são os pontos que são explicados entremeados uns com os outros, caso contrário, jamais serão capazes de saberem corretamente dos assuntos racionais, e com isso, vão permanecer no primário e equivocado saber racional. E permanecendo como primários, não vão amadurecer pelo correto saber racional, não ficando prontos para a hora da vidência racional. Porque racionalmente, é o saber que vale, mas, o correto saber racional. Salve! As duas 21 eternidades. As 21 eternidades que estão nos livros básicos. E as 21 eternidades que estão no livro 18º do histórico.
As 21 eternidades descritas nos livros básicos falam da causa e do efeito, da descida da planície racional. A causa inicial foram os tantos habitantes do mundo racional que, fazendo uso da liberdade, não deram ouvidos aos chamados de atenção do racional superior, e ali ficaram, naquela parte da planície racional, que não estava ainda pronta para entrar em progresso. E tal ação fez com que aquela parte deixasse o seu lugar de origem e começasse a descer, e junto com ela, vieram aqueles tantos habitantes do mundo racional. Veio descendo e abrindo esse buraco cósmico, até que, pela ação do primitivo Sol, que foi formado da reunião das virtudes daqueles habitantes do mundo racional, iniciou a deformação da planície racional, em tudo que aqui está. Então são 21 eternidades descendo, e se deformando, e se transformando, e se degenerando, onde cada evento de deformação e transformação, que levava uma eternidade para se realizar, marcava mais um degrau de descida da planície racional. Por isso se diz degraus ou eternidades, porque um está relacionado com o outro. Assim, conforme o tempo passava, descia ainda mais a planície racional, e ao longo desse tempo, mais um evento de deformação se realizava, marcando o seu degrau de deformação. Então, nestas 21 eternidades, ou nestes 21 degraus, estão o resumo da gênese e da evolução da deformação, de todo esse universo encantado. E tem as 21 eternidades descritas no 18º do histórico. Nestas 21 eternidades, o foco é no ser humano, marca o seu princípio, a sua evolução e a sua racionalização. Então, nestas 21 eternidades, o racional superior não tem como objetivo nos informar sobre como a planície racional veio descendo, ou como as coisas foram formadas a partir dela com a ação do Sol. O objetivo agora é falar da evolução do ser humano na Terra, da sua trajetória de subida. Inicia com o surgimento dos primeiros seres humanos, o nascimento dos monstrinhos, a primeira eternidade. E termina com a volta de todos que desenvolveram seus raciocínios, ao seu lugar de origem, como racional puro, limpo e perfeito, na 21ª eternidade. Pergunta então, o estudante. E nestas 21 eternidades que marcam o surgimento e evolução do ser humano neste chão, hoje, em qual eternidade estamos? Estamos na 18ª eternidade. Esta eternidade se iniciou em 1903, com o nascimento da fase racional na Terra, que oficialmente se estabeleceu em 4 de outubro de 1935, com o primeiro ditado do racional superior. Nesta data, abriu-se o portal da racionalização do ser humano, possibilitando ao ser humano deixar a classe de animal racional e passar para a classe de aparelho racional, por meio do estudo da cultura racional. E dessa 18ª eternidade, passamos então de aparelho racional para aparelho racional com vidência racional, quer dizer, passamos para a classe de racional. Então, como racional, estaremos na 19ª eternidade. E de racional, passamos para a classe dos imunizados, que é o grau de supremacia racional. Tendo atingido este grau supremo racional, a pessoa estará na 20ª eternidade, o ponto mais elevado a ser alcançado por um ser terreno. E tendo atingido este estágio evolutivo triunfal, no término do cumprimento do prolongamento dos anos de vida, de seu corpo material imunizado, vem a transformação consciente desse ser imunizado, para o seu verdadeiro lugar de origem, a planície racional. Fecha-se assim o ciclo de formação de um habitante do mundo racional. Dentro dessa deformação material, todos de volta para o mundo racional, é a 21ª eternidade. Aí o estudante pergunta, como pode isso? Como é que vamos levar uma eternidade para passarmos de aparelho racional para racional? Ora, nós só temos mais uns aninhos de vida. Como vamos esperar uma eternidade para passarmos para a classe de racional? Não é possível isso. É aí que entra a compreensão do redígio do desencanto, a compreensão de como o racional superior nos apresenta suas informações. Que, sem essa compreensão, a pessoa não vai chegar a entender bem os assuntos racionais. Veja bem, nesse caso, o racional superior, em sua liberdade literária, não utiliza a palavra eternidade para designar um longo período. Neste caso, a palavra eternidade serviu apenas para marcar uma mudança evolutiva do ser humano. Então, não vai levar uma eternidade para ninguém ter vidência ou se imunizar, isso é para agora, é para estes momentos atuais. Mas, como de costume,
O racional superior está sempre agradando e respeitando a deformação, por isso está sempre fazendo uso dessas numerologias de 3, 7 e 21, em muitas de suas lições. Por isso tem essa descrição da evolução humana feita nessas 21 partes, que ele chamou de 21 eternidades. Assim é o redígio do desencanto, que é diferente do redígio do encanto. Salve! O redígio do desencanto. O redígio do desencanto dificultou, em muito, o entendimento dos assuntos racionais. Porque é uma forma muito enrolada de se explicar as coisas, explicando as coisas entremeadas umas com as outras, e em partes, falando uma coisa aqui, para ser entendida de forma diferente ali, mais adiante, enfim, muito difícil de se saber corretamente os assuntos racionais de imediato. Razão pela qual, depois de décadas, ainda tem muitos que se acham ser os habitantes do mundo racional, que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Porque a cultura racional é um labirinto de informações, onde a pessoa precisa saber se conduzir para se encontrar nesse labirinto, ou então vai ficar perdido, como perdidos estão muitos, depois de estarem 2, 3, 4 e até 5 décadas com os livros nas mãos. Então não é simples saber corretamente a maioria dos assuntos racionais, porque não foram apresentados de forma linear, foram sim apresentados na forma do redígio do desencanto, que é uma forma bem complicada. Tão complicada, que até estudantes que possuem cursos universitários têm dificuldade de entender e interpretar corretamente a cultura racional, porque ela foi ditada de forma codificada, dentro de um código específico, chamado pelo racional superior de redígio do desencanto. E aqui, cabe uma fala do João sobre isso, que diz mais ou menos assim: se desde o início você entendesse o que já entende hoje, você não iria nem mais querer saber do livro. Então, essa dificuldade que tivemos em entender a cultura racional teve essa serventia, nos manter ligados à leitura, ligados no livro, porque buscamos entender o que sabíamos que ainda não entendíamos, porque sabíamos que ainda não tínhamos alcançado o correto saber racional. Então a forma complicada como o racional superior nos apresentou o conhecimento racional, teve e tem essa serventia, nos manter ligados à energia racional por meio da leitura, porque sabemos que precisamos ter o correto saber racional. Mas, com essa complicação na apresentação do conhecimento racional, não iria nos permitir saber corretamente quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e como vamos, teve esse elemento-chave, colocado no projeto do racional superior, um estudante com a vidência racional, para nos ajudar a descomplicar essas informações. Porque senão, ninguém iria aprender corretamente a cultura racional, iríamos todos permanecer no primarismo racional. Então veio João, e aos poucos, foi nos explicando o redígio do desencanto, foi nos explicando que, devido à deformação, o racional superior teve que ter todo esse jogo de cintura na revelação da verdade das verdades. E todos que deram atenção aos esclarecimentos do João, passaram a estudar a cultura racional de forma diferenciada, levando sempre em consideração o redígio do desencanto, que é a maneira de não ficar perdido no labirinto literário da cultura racional. Sendo dessa forma, a cultura racional decodificada, e com isso, todos avançando para o correto saber racional. Porque existem duas maneiras distintas de se entender a cultura racional, a maneira em que se diz que a cultura racional é um conhecimento ao alcance de todos, que é essa, a maneira primária, com todos entendendo alhos por bugalhos. E tem a maneira do curso supremo do raciocínio, onde se define corretamente os elementos racionais, se interpreta corretamente os assuntos racionais, onde cada evento é colocado corretamente em sua linha do tempo, onde o tu e o eu têm os seus propósitos perfeitamente conhecidos. Então, para entendermos bem isso, tem esses comentários, e essas réplicas e tréplicas parafraseando os esclarecimentos do João, para que todos se encontrem dentro do labirinto do redígio do desencanto, para que venham passar a se conhecer corretamente. Porque acabou o tempo de ler e reler, hoje o tempo é outro, é de estudar para aprender, estudar para saber, saber corretamente os assuntos racionais. Então chegou ao fim, a fase em que os pioneiros se dedicavam à leitura, e releituras dos livros Universo em Desencanto, este tempo passou. E abençoados são todos que aproveitaram o seu tempo, e a ajuda que tiveram, e cumpriram essa parte de sua jornada racional, lendo e relendo os livros do desenvolvimento da desmaterialização de seus raciocínios. E hoje aí estão, com suas voltas garantidas para o seu lugar de origem, porque leram e releram os livros, que possibilitou o desenvolvimento de seus raciocínios. Mas, agora, o tempo é outro, e por ser outro,
Todos precisam avançar, como avança a fase racional, para que assim se atualizem e aproveitem todas as oportunidades que nos apresenta a fase racional com o seu avanço. Por isso, hoje, todos se dedicando não mais à leitura diária, mas ao estudo diário dos livros racionais, mas o estudo nos moldes do desencanto, porque se assim não for, não passa de uma lida e relida, onde o primarismo estará sempre na ordem do dia. Então hoje, ou já há um bom tempo, os tempos são outros. Estamos no tempo da aquisição do correto saber racional, para que nos abra logo a vidência racional. Salve! As divindades. Divindades são termos muito conhecidos no meio espiritual, para se referir a entidades poderosas do mundo sobrenatural. Assim são conhecidas as divindades no segundo milênio. E muitos dos cultuadores dessas filosofias religiosas, quando passam a ler os livros Universo em Desencanto, encontram ali esse termo, divindade, que é uma maneira de se criar uma ponte cultural, para facilitar o entendimento dos que estão ingressando no terceiro milênio. Mas aí, passam naturalmente a misturar as coisas, misturam o que aprenderam nos cursos do segundo milênio, com o que estão iniciando a aprender agora, com o curso de cultura racional, o curso do terceiro milênio. Que nessa mistura, vêm as interpretações e deduções equivocadas desses pontos racionais. Necessitando, portanto, serem esclarecidas de que as tais divindades apresentadas pelas culturas filosóficas e espirituais, são coisas daqui da deformação, do elétrico e magnético. E que as verdadeiras divindades são de outros planos, de outras dimensões, são de outro mundo, são os habitantes do mundo racional. E que o mal do mundo só pode ser erradicado pela divindade suprema, a divindade racional. Então, para separar as coisas, tem os alertas e esclarecimentos feitos pelo racional superior, logo nos livros básicos. Como, por exemplo, a mensagem a seguir. As divindades aí do elétrico e magnético sempre conservaram os mistérios. As divindades nunca deram solução dos mistérios, porque são divindades criadas e inventadas pelo animal inconsciente. Então divindades que na realidade nunca existiram, existindo apenas na imaginação dos incautos, dos ingênuos, dos subdesenvolvidos e dos mais atrasados ainda. Então, aí no elétrico e magnético, criaram, inventaram, idealizaram e forjaram uma infinidade de divindades que nunca desvendaram os mistérios que aí estavam insolúveis. E assim o racional superior vai aos poucos mostrando que tudo sobre divindades, que foi aprendido no segundo milênio, não passa de encanto, de criação magnética, que nunca a nada deu solução. Tudo não passando de sugestão e autossugestão, para poderem minimizarem as dores da lapidação. Então, daí veio a criação das divindades, dos deuses do encanto. Com muitos desses tais deuses ou divindades, chegando a incorporar nas pessoas, para trazer suas mensagens que jamais resolveram os problemas cruciais da humanidade, a sua exposição aos sofrimentos e à morte. E tendo estabelecido essa realidade dos fatos, mais adiante, o racional superior volta a fazer o uso da palavra divindade, uma meia dúzia de vezes, possivelmente, para agradar uns e outros que tiveram essa aculturação filosófica. Assim, o racional superior vem nos falar dos seres racionais, dos habitantes do mundo racional, e vem falar de si mesmo, como a divindade suprema. Aí, na relida, colocando as coisas em ordem, cada coisa no seu canto, não vão mais misturar as coisas do encanto com as coisas do desencanto. Não vão entender uma coisa por outra, e nem vão achar que habitantes do mundo racional são divindades do encanto, que aqui vêm incorporar nos seres humanos, para que incorporados, possam resolver seus problemas. Vão saber que essas tais divindades que incorporam nas pessoas, são os próprios acompanhantes magnéticos das pessoas, que com seus teatros, com suas pantomimas, criam toda essa ilusão e enganação, se passando por divindades, mas que não passam mesmo de feitos do chão, os magnéticos aqui da deformação. Assim, na relida, todos vamos alcançando essa compreensão, e vamos conquistando o correto saber racional, para nos aprontarmos para a vidência racional. Para aí então, com a vidência racional, colocarmos um ponto final, em definitivo, em mais essa questão dita espiritual. Salve! Os Comodoros.
A palavra Comodoro é observada no 20º da tréplica, na página 54. Essa palavra é usada 3 vezes, para nos falar da alegria dos planetas, e de todos os seres da mecânica celeste, no reconhecimento da fase racional. E o racional superior justifica o uso dessa palavra, nos explicando que cada um se acomodou em seu lugar. Por isso são os comodoros. Uma espécie de trocadilho, algo não raro na cultura racional. Então os planetas, que são seres feitos das virtudes perdidas dos habitantes do mundo racional, que vieram acompanhando a deformação, esses se acomodaram, uns acima do Sol, outros a nível do Sol, e outros ficaram até abaixo do Sol. E numa réplica, o racional superior diz que uns se acomodaram bem baixo, na atmosfera, outros na estratosfera, e outros se acomodaram bem mais acima, na superestratosfera. Então é falado, nessa mensagem, da alegria desses comodoros, que são os planetas, e também de todos os seres da mecânica celeste, do Sol, da Lua e das estrelas, por todos estarem vendo os movimentos dos habitantes do mundo racional, e vendo a instauração da fase de salvação da humanidade, com o ditado da cultura racional. E o racional superior entremeia nessas falas o campo espiritual, que são seres invisíveis, tanto do vácuo, quanto do espaço, que são seres elétricos, e os seres magnéticos. E aqui cabe também um lembrete de que a cultura racional não foi ditada só para nós, seres humanos, mas para todos os participantes das vidas humanas, para todos que exercem suas influências nas vidas humanas. Sendo, por conseguinte, a cultura racional também uma comunicação com todos os entes do universo, e que nessa comunicação está sempre um pedido do racional superior, feito de forma gentil e sutil a esses personagens. Pedindo a essas personalidades que se alegrem com a fase racional, que colaborem com a fase racional, que ajudem no avanço da fase racional para a humanidade, que ajudem na racionalização da humanidade. Isto porque tem esse período de transição, transitando a regência da humanidade das forças da deformação para as forças do alto, da origem, que é a regência dos habitantes do mundo racional. Então, são também pedidos feitos em forma de afirmação, que muitas vezes, se estivermos desatentos, podemos considerar que é aquilo, o que de fato está acontecendo, mas que, na verdade, é um pedido feito na forma do desencanto. Sendo esses pedidos, uma oportunidade que é dada pelo racional superior, para que esses seres participem da forma que foi enunciada em suas mensagens, para o engrandecimento da fase racional, nesse período de transição, que é esse período atual, que antecede a ação dos habitantes do mundo racional, em assumirem, efetivamente, a regência da humanidade em sua racionalização. Aí não precisa mais da ajuda deles e nem de ninguém, porque os habitantes do mundo racional é quem vão providenciar tudo o que for preciso e necessário para o progresso vertiginoso da fase racional por todo o mundo. Então, diz o racional superior, lá na década de 70, os céus glorificados pela harmonização da fase racional, os habitantes do firmamento, todos contentíssimos, por ver raiar a luz racional no mundo do animal racional. O firmamento todo em festa, pela imensa satisfação de todos, pelo que está se passando na Terra, que é o conhecimento verdadeiro de salvação de todos. Todos laboriosamente, dando tudo de sua contribuição, a colaboração para o redígio supremo da salvação da humanidade. E aí o racional superior, entremeando um assunto com outro, para a fala dos seres celestes, e passa a falar do campo espiritual. Diz, o racional superior. E desta forma, o mundo espiritual glorificado, a imensa alegria e satisfação de todos é incalculável, por ver e sentir que a humanidade se aproxima do fim da existência, da vida do animal racional na Terra. O mundo espiritual não sabe o que fazer de tanta satisfação, pelo engrandecimento de toda a humanidade, vendo, sabendo e sentindo que a salvação da humanidade chegou na Terra. E continua o racional superior integrando todos os seres em suas falas, os comodoros, que são os planetas que se acomodaram, cada um em sua esfera celestial, e os demais seres da mecânica celeste, e o mundo espiritual, os seres elétricos e os seres magnéticos, quer dizer, os habitantes do astral inferior e os habitantes do astral térreo. Diz o racional superior. E dessa forma, os habitantes do espaço, os habitantes dos astros, todos em colaboração para a junção fraternal, em prol da salvação do animal racional. A alegria de todos é incalculável. O mundo espiritual vibrando de alegria, entoando seus hinos em louvor da salvação da humanidade.
A alegria de todos é geral. Assim, o racional superior nos transmite essa mensagem, e ao mesmo tempo, faz a todos esses seres, esse pedido de ajuda a todos nós, e que se alegrem muito com isso, com essa ajuda para com a salvação racional da humanidade. Salve! O viver sem se conhecer é um viver num abismo de dia para dia, indo cada vez mais para baixo, dentro desse abismo cósmico que é a nossa vida material. Porque quem vive sem se conhecer não sabe se conduzir na vida de acordo com o processo evolutivo da vida, não sabe como sair da fase da liquidação por meio do seu ingresso na fase de recuperação racional. Então, o viver sem se conhecer é viver desconhecido do propósito da vida, dos mecanismos da vida, do que faz a vida ser como é, do que faz a vida deixar de ser como é, para vir a ser o que foi projetada para vir a ser uma vida eterna racional. Por isso, os males crescentes na vida de todos, todos vivendo sem saber das mudanças naturais da natureza, sem saber das funções do pensamento e da imaginação, e muito menos, sem saber das falações dos bichos, que entram como se fosse um pensamento da própria pessoa, quando não é. Aí, por falta do saber como as coisas são, seus jeitos naturais de serem dentro da deformação, sem saber de sua própria natureza, como sendo um centro de recebimento de transmissões e falações magnéticas, a pessoa vai viver de mal a pior, porque aí está vivendo sem se conhecer. Por isso a importância de todos, não só desenvolverem a desmaterialização de seus raciocínios com a lida dos 1000 livros, mas também a de obterem a correta e completa ilustração racional. Porque entre pegar no primeiro livro e a sua imunização racional, tem um grande espaço de tempo, vindo daí a importância da pessoa, o quanto antes, vir a passar a se conhecer pelo estudo racional. Que nisso está uma grande proteção da pessoa, porque a pessoa passa a saber como se conduzir dentro da fase de liquidação, da forma mais racional possível, em seu estágio de aguardo racional, aguardando a hora de seu raciocínio entrar em funcionamento, razão pela qual o racional superior apresenta milhares de argumentos para que todos passemos a nos conhecer, nos incentiva inúmeras vezes que todos busquemos o saber racional para passarmos a nos conhecer, sendo passar a se conhecer um dos pontos primordiais da cultura racional. Com isso, todos se posicionando pelo passar a se conhecer corretamente dentro da fase racional, perfeitamente ajustado na linha de recuperação racional. Todos prontos para deixarem o estágio de aprendizado racional, o estágio inicial do desenvolvimento do raciocínio, para o estágio do raciocínio bem desenvolvido, que é quando todos os pioneiros do passar a se conhecer passam a ter a vidência racional. E com a vidência racional, muda de estágio de vida, de primários, limitados ao aprendizado da leitura, passam para o estágio secundário de seu desenvolvimento racional, o estágio do aprendizado com a vidência racional. Como quem diz, já estão com o raciocínio bem desenvolvido, vendo e entendendo tudo com absoluta clareza, vendo e sabendo perfeitamente de tudo que aprenderam estudando os livros do passar a se conhecer. Então, um grande avanço para todos, todos sabendo se conduzir equilibradamente em meio à fase de liquidação, já vivendo o seu progresso racional, contando e se agarrando à sua própria evidência racional. Assim, muito mais tranquilo, e em paz com tudo e com todos, aguardando a hora de sua ligação racional, a hora de sua imunização racional. E ligados, imunizados, passam para o estágio superior, o grau de supremacia racional. Aí não precisam aprender mais nada, sabem tudo, veem tudo, entendem tudo, podem tudo, porque passam a ser um com o seu raciocínio, passam a estar integrados à mecânica racional. Vem daí a volta do seu raciocínio para o mundo racional e a pessoa ainda aqui, mas ligada a ele, e a tudo que é racional, já vivendo nos dois mundos ao mesmo tempo, se preparando para a sua volta ao seu estado natural. Tudo isso, porque passou a se conhecer e passou a existir racionalmente. Eis a importância do estudo racional, que é o que leva todos a passarem a se conhecer, para virem a ter essa ajuda poderosíssima, a vidência racional, para que todos tenhamos a força necessária para atingirmos o grau de supremacia racional, a nossa imunização racional, salve. Como se adquirir o correto saber racional? Só é capaz de saber corretamente da cultura racional, aquele que sabe e entende muito bem o redígio do desencanto. Por ser o conhecimento do redígio do desencanto, a chave que abre a porta para o correto saber racional.
Isto porque o redígio do desencanto é muito diferente do redígio do encanto. Logo, se a pessoa não souber do redígio do desencanto, a pessoa vai acabar interpretando a cultura racional na forma do encanto. Aí não tem como saber corretamente dos assuntos racionais. Então pergunta-se, o que faz o redígio do desencanto ser diferente dos redígios do encanto? A sua forma de ser, as suas características, dentre muitas delas temos as repetições, onde muitas delas até parecem ser repetições, mas que têm ali pontos adicionais, ou pontos que diferenciam o que foi falado anteriormente, e tendo as repetições, o seu propósito racional. A progressividade na apresentação dos assuntos, onde muitos assuntos iniciados nos livros básicos só serão definidos corretamente bem adiante nos históricos. A exemplo do raciocínio, que só será definido como sendo um habitante do mundo racional bem adiante nos históricos. A forma de apresentar muitos assuntos de uma forma, para que sejamos capazes de entender esses mesmos assuntos de forma diferente mais adiante. A exemplo do tu e do eu, que começa sendo explicado de um jeito, depois de outro, e de outro para ser mesmo, objetivamente definido, só mais adiante. Os assuntos são muitas vezes explicados de forma entremeada, quer dizer, misturados uns com outros, podendo serem observados misturados, mesmo depois que são apresentados em separado. Como exemplo temos os dois alfabetos de astrologia, o do astral superior e o da natureza. Algumas passagens são falas de outras entidades, que não do racional superior, como por exemplo o da natureza, em que a natureza fala que vai dar uma epidemia, e que vai levar todos para o mundo racional, quem colabora e quem não colabora, porque ela já está cansada. Os assuntos são apresentados em partes, inicia um, para, inicia outro, para, e por aí vai. Onde algumas vezes o assunto que é iniciado quando é parado para iniciar outro, esse outro pode ser bem parecido com o que foi parado, parecendo que se trata de uma continuação, quando na verdade é outro assunto sendo explicado. Por exemplo, a formação e evolução das duas humanidades, uma hora falando da geração e evolução de uma, e outra hora falando da geração e evolução da outra. Tem as muitas falas do racional superior se comunicando, em seu ditado, com os seres da deformação que viviam sem se conhecer, principalmente com a natureza. Como, por exemplo, ele explicando para a natureza que ela é de origem racional, da parte que se degenerou, porque era uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Outra característica bem peculiar são os pedidos feitos pelo racional superior, feito aos entes da deformação, principalmente pedidos feitos à natureza, pois são pedidos feitos em forma de afirmação, dizendo que a natureza está fazendo isso ou aquilo, para colocar os livros nas mãos do povo ou para o avanço da fase racional. E em tudo e por tudo, tem o envolvimento da natureza nas mensagens racionais, até dizendo que a cultura racional é da natureza, respeitando o status da natureza como dona de tudo aqui do chão. A semântica racional também faz parte do redígio do desencanto, e por semântica racional, entenda-se os muitos sentidos novos dados a palavras já bem conhecidas, podendo uma palavra ter 2 ou 3 sentidos diferentes. Assim acontece, por exemplo, com as palavras raciocínio, espiritismo, natureza, astral superior, eternidade, milênio e muitas outras. Tem as falas de agrados a uns e desagrados a outros e vice-versa, quer dizer, tem a psicologia racional aplicada em suas mensagens. Como, por exemplo, os elogios aos trabalhos realizados pelo magnético para lapidar a humanidade, ou ao grande trabalho feito pelos habitantes do cosmos, ou do enorme trabalho que teve e tem a natureza. Tem as misturas temporais, falando de coisas que ocorreram em diferentes momentos na linha do tempo, como se essas coisas tivessem ocorrido a um tempo só. Como, por exemplo, as classes de animal racional da fase do alfabeto de astrologia e a classe de animal racional do rosário da vida. Tem as falas que foram ditas para aquele momento no passado, outras para os dias de hoje, e outras para o futuro, e outras para um futuro mais distante. Então essas são algumas características que fazem do redígio do desencanto algo muito diferente do redígio do encanto, e que se a pessoa não souber com maestria do redígio do desencanto, a pessoa vai interpretar a cultura racional na forma do encanto, com isso, jamais vai vir a saber corretamente da cultura do desencanto.
Como aí estão as interpretações encantadas de muitos que não sabem e nem levam em conta o redígio do desencanto em seu aprendizado racional. Salve! As ações das mecânicas. A mecânica racional, a mecânica celeste e a mecânica material. Cada uma com seu trabalho, com seus movimentos, em prol da realização do projeto do racional superior, na formação de novos habitantes do mundo racional, mesmo dentro da deformação da planície racional. Então, tem a chegada da fase racional, com a materialização da energia racional em forma de livros, para estar ao alcance de todos. Materializando a energia racional em forma de assuntos racionais, em forma de cultura racional, para que assim, todos pelo mundo inteiro passem a ter acesso à energia racional. Energia essa que vai promover o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio de todos, a desmaterialização do habitante do mundo racional, que foi encarregado de dar causa a uma vida material, e transformá-la em uma vida eterna racional. Essa é a mecânica racional em ação, desenvolvendo a desmaterialização do raciocínio de todos, para que esse raciocínio desmaterializado possa ligar sua vida, à vida da pessoa que o desmaterializou, pelo estudo da cultura racional. Que tendo ligado sua vida eterna, na vida sofredora e mortal do ser humano, o ser humano se torna um ser racional, com vida eterna e consciência racional. Que nisso, o habitante do mundo racional toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, e volta para o mundo racional. E a mecânica material é a desmaterialização da energia elétrica e magnética do corpo da pessoa, do aparelho elétrico e magnético, para que ele seja ligado à energia racional, para que ele passe a funcionar com a energia racional, para que assim, o corpo humano tome a forma de um autêntico aparelho racional. E tem a mecânica celeste, que são os movimentos para a desmaterialização das energias que corresponde à pessoa, que ali estão no campo celeste. Então, um trabalho importantíssimo em prol da imunização racional da pessoa, onde cada mecânica desmaterializa o que está sob sua regência. Então são 3 mecânicas, cada uma com seu trabalho, com seus movimentos em prol do mesmo objetivo, a racionalização do ser humano, ou ainda, em prol do desenvolvimento das 4 partes racionais do ser humano. A mecânica material trabalhando dentro de seu campo de ação, mas dentro da linha racional, sob a regência da energia da fase racional. A mecânica celeste, da mesma forma, e a mecânica racional trabalhando na parte racional do ser humano. Todas as 3 mecânicas trabalhando na desmaterialização das energias que estão sob sua incumbência, para possibilitar a imunização racional do ser humano, que está se dedicando ao estudo da cultura racional. Isso é para que tenhamos, mesmo que muito superficialmente, uma noção do trabalho importante das mecânicas material, celeste e racional, na fase racional, para a salvação de todos. Salve! Um modo esquisito. É esquisito sim, porque é o redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado. Assim responde o racional superior, às críticas dos encantados, sobre a forma de apresentação dos conhecimentos racionais, estabelecendo, a seguir, que para esse conhecimento ser entendido, há a necessidade da pessoa saber do modo do desencanto. Que nisso, o racional superior já vai apresentando algumas características do redígio do desencanto, que até então ninguém conhecia, mas que vão passar a conhecer, que vão precisar conhecer. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros, e com o segmento, sai a finalidade de todos. Esses são os primeiros pontos apresentados pelo racional superior, sobre o redígio do desencanto, as primeiras explicações de como a cultura racional veio a ser ditada em sua totalidade. Por ser desencanto tem que descrever um assunto, parar esse assunto começar outro, parar este, e começar um novo, para deste, pular para outro, e com a continuação da escrituração, completar o segmento dos assuntos até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. E segue explicando como é o redígio do desencanto, anunciando as muitas características da forma de comunicação do desencanto. Que sem saber disso, das muitas características do modo do desencanto, vamos todos achar mesmo, um modo esquisito e confuso, mas sabendo disso, reconhecendo isso, e aceitando isso, o mar de confusão de informações se acalma, e a gente passa a navegar com muito mais tranquilidade, e a favor da maré do saber racional. Sendo esse, portanto, o primeiro passo a ser dado por todos os estudantes dos livros Universo em Desencanto, que é saber da forma do desencanto,
a forma como os conhecimentos racionais nos são transmitidos, pois, só assim, seremos capazes de saber corretamente dos assuntos racionais. Salve! A vidência racional é um fator natural. Porque todos já fomos projetados para termos, no terceiro milênio, a vidência racional. Assim como termos as demais partes racionais do aparelho racional passando a funcionar. E já estamos no terceiro milênio da vida, a fase racional, a fase em que os seres humanos deixam de funcionar de forma elétrica e magnética, e passam a funcionar de forma racional. Que nisso tem o funcionamento da vidência racional, quer dizer, todos passando a enxergar as coisas com o funcionamento da parte da visão que é destinada à energia racional, ao funcionamento pela energia racional. Então, nada fora do natural daquilo que são, por todos já trazerem consigo, em sua própria genética elétrica, magnética e racional, da qual são formados, esses potenciais racionais. E para aprontar esses potenciais racionais, aí está a energia racional em forma de conhecimentos racionais, deixando todos prontos racionalmente, só aguardando a hora de passarem a funcionar. E hoje, já temos milhares de pessoas prontas para passarem a raciocinar, e para terem a vidência racional, porque se desenvolveram e se aprontaram pelo estudo racional, pelo saber racional. Então, muitos já com a consciência positiva, dada pela aquisição do correto saber racional. Todos prontos para a vidência racional. Salve! Qual é o segredo? É o saber, mas o correto saber racional. Então está no estudo racional. Para se obter o correto saber racional, o segredo da elevação racional da pessoa, para a preparação da pessoa, para a vidência racional. Por isso, importa que todos saibamos como fazer o estudo racional, de modo a obtermos o correto saber racional. Porque todos estudávamos a cultura racional, mas desse estudo, só fomos capazes de obter o saber primário racional. Assim fomos todos nós, todos estudamos lendo, e relendo, os 1000 livros racionais na forma do encanto, que é a forma em que o redígio do desencanto não é considerado. E por estudarmos dessa forma, é a razão pela qual, todos os estudantes, por todas essas décadas de estudo, não passamos do primarismo racional. Então, apesar das dezenas de anos de estudo, e das muitas lidas feitas dos 1000 livros, ainda assim, não progredimos para o correto saber racional, porque estudamos os livros racionais, desprezando o aviso do racional superior, nos informando que a cultura racional tem sua forma especial, tem o seu redígio diferenciado, o redígio do desencanto. E por não termos progredido para o correto saber racional, ficamos sem saber do propósito do senso geográfico racional, que é o projeto do racional superior, para a geração de uma vida especial dentro da deformação da planície racional. Ficamos sem saber dos 2 grupos de habitantes do mundo racional, e das 2 humanidades originadas por esses grupos de habitantes. Ficamos sem saber diferenciar o alfabeto de astrologia da natureza, e o alfabeto de astrologia do astral superior, e porque só um, transformava os seres humanos para o seu lugar de origem. Ficamos sem saber definir o tu, e o eu, a vida provisória material, feita da deformação da planície racional, e a vida eterna, que é o raciocínio, um habitante do mundo racional que todos trazemos em nossa pineal, para nos ligar à mecânica do verdadeiro Deus, o mundo racional. Então ficamos com o primarismo racional, com o saber genérico da cultura racional, sem saber, ou entender, o porquê tem o relato da geração da humanidade a partir do chão, e tem o relato da geração da humanidade, a partir das partículas das 7 partes. Ficamos sem saber quando, como, e, principalmente, para que teve, no projeto do racional superior, a geração da natureza, e o porquê a natureza trata a humanidade tão impiedosamente. Ficamos sem saber qual o propósito da leitura dos 1000 livros, entendendo ou não entendendo, e sem saber o propósito da leitura dos 1000 livros, para se obter o correto saber racional. Ficamos sem saber quais são os elementos que fazem ser a princípio, uma escrituração esquisita, e como se deve fazer o curso final da cultura racional, o curso supremo do raciocínio. Como se diz, é esquisito sim, porque é redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí, no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda,
ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor. Mas por ser do desencanto, e escrita para desencantar, é que não entendem a princípio. Só que esse, a princípio, se alongou por décadas, porque fomos interpretar a escrituração do desencanto pelo método do encanto, vindo daí a confusão com os assuntos, e as muitas incorretas definições, dos elementos descritos na cultura racional. E assim ficamos sem o correto saber racional, por dezenas de anos. Não sendo capazes de sabermos responder, quais são os dois principais propósitos, em termos o raciocínio participando da geração de um ser humano. E assim fomos interpretando e achando que estavam certas, as nossas interpretações dos assuntos racionais, interpretando tudo misturado, sem nem mesmo saber que a cultura racional não é só uma comunicação com os seres humanos, mas com toda a deformação que vivia sem se conhecer. Porque assim como o racional superior deliberou se comunicar com os seres humanos, via ditado dos livros Universo em Desencanto, assim também fez com os demais seres inteligentes na deformação que aqui, como nós, viviam sem se conhecer. Então íamos lendo, mas não sabíamos a diferença das duas 21 eternidades, e nem do porquê o racional superior esteve sempre usando uma numerologia mística no ditado da cultura racional. E então, por termos ficado só com o saber primário racional, ficamos sem saber o propósito, ou o sentido de nossas vidas, as vidas sofredoras e mortais. E que nisso está também a falta do saber que nos leva a diferenciar a salvação prometida pelas religiões, e a salvação prometida pela cultura racional. Nem mesmo chegamos a saber direito qual é o verdadeiro formato da superfície da Terra. Porque estudamos a cultura racional sem termos o conhecimento das peculiaridades do redígio do desencanto. E você já sabe de todas as características do redígio do desencanto? E assim, por décadas estudamos na forma do encanto a cultura racional, sem nem mesmo sabermos diferenciar quando se tratava de uma fala da natureza, ou do próprio racional superior. Tudo isso e muito mais, por não considerarmos o redígio do desencanto em nosso estudo racional. Mas, hoje, sabendo em detalhes, como é o redígio do desencanto, tudo clareou, e passamos a avançar no aprendizado racional, passando a interpretar corretamente os assuntos racionais, para assim ficarmos prontos para a vidência racional. Salve! O tu e o eu. O tu é a matéria, é o ser material, é o ser humano feito, alimentado e movido por duas energias do chão, a elétrica e a magnética. É uma centelha de vida material que traz consigo, a partícula de Deus, para poder deixar de assim ser, uma vida sofredora e mortal. E o eu, é o ser racional, é o raciocínio, um habitante do mundo racional, a vida eterna materializada na glândula pineal de todos os seres humanos. É uma filial do verdadeiro Deus para a geração e o resgate do tu para fora dessa deformação. É o Criador e o Salvador do tu. Mas como isso é explicado na cultura racional? É explicado na forma do redígio do desencanto, que é a linguagem de comunicação do racional superior, para nos apresentar a verdade das verdades. Então, no redígio do desencanto, vamos encontrar esses dois elementos sendo explicados de várias formas, de forma progressiva, misturados, separados, com foco só em um, com foco só no outro, com propósito de um, misturado com propósito do outro, e até com a definição de um, como se fosse a definição do outro, e por aí vai. Por isso que, se o leitor não souber dessas particularidades da comunicação racional, da forma como o saber racional nos é apresentado nos 1000 livros racionais, não tem como a pessoa entender corretamente os muitos pontos fundamentais da cultura racional. Aí não vai passar a se conhecer corretamente, porque vai pensar que é uma coisa, quando na verdade é outra. E vai pensar que seu propósito existencial nessa deformação racional é um, quando na verdade é outro. Porque lendo, sem saber do redígio do desencanto, vai pensar que aquela colocação está ali finalizada, e vai concluir que é aquilo ali mesmo, e que não há mais nada o que saber sobre aquele ponto do passar a se conhecer. Porque não sabe ainda transitar pela estrada racional, a estrada em que vamos coletar todo o saber racional, necessário ao nosso passar a se conhecer. Então, para que saibamos como caminhar, de forma produtiva, na estrada do saber racional, precisamos saber muito bem como é a linguagem racional. Aí sim, vamos transitar com facilidade, achando e recolhendo todos os brilhantes racionais.
Porque aí sabemos como encontrarmos os brilhantes, e como vamos separar os brilhantes dos cascalhos, para assim, obtermos o correto e completo saber do passar a se conhecer. Que nisso, nesse saber racional, está a formação do eu e do tu. Está toda a trajetória do eu e do tu. Está o propósito do eu e o propósito do tu. O porquê do eu e o porquê do tu. A volta do eu e a volta do tu, ao seu lugar de origem, o retorno ao seu verdadeiro estado natural. Então, o estudante, ao longo da obra, vai saber separar as coisas, e vai interpretar corretamente as linhas, e as entrelinhas racionais, para assim adquirir o correto e completo saber racional, sobre esses pontos fundamentais para o passar a se conhecer. Porque aí aprendeu como estudar a cultura racional, para dela extrair o correto e completo saber racional. Aí vai ler sobre o tu, e sobre o eu, e vai saber em detalhes, a forma como as revelações sobre o tu, e sobre o eu, ali estão sendo apresentadas. Se está sendo apresentado o tu, misturado com o eu, se o tu e o eu estão sendo explicados de forma separada, se estão sendo definidos claramente, ou se nas entrelinhas. Se está sendo feita uma apresentação progressiva, ou se a explicação do tu e do eu está sendo feita misturando o entendimento do encanto com o saber racional, para servir de ponte para esse novo saber, o saber do desencanto. Se a explicação dada só apresenta uma pequena parte, ou se está mais ou menos completa. Porque, completa mesmo, só com o estudo e reestudo dos 1000 livros racionais. Porque, é assim, a apresentação da cultura racional, assim é como o saber racional nos é dado. Por isso a importância de se saber como é o redígio do desencanto, que sem esse saber, não tem como entender e compreender corretamente estes e muitos outros pontos do passar a se conhecer. Salve!